Retomar gravação. 3, 2, 1 e estamos gravando. Vou admitindo a galera aqui e a gente vai começar então a nossa live para falar um pouco a respeito de autoconhecimento. Espero que todos vocês tenham recebido o relatório no e-mail de vocês. Eu estou conseguindo, por enquanto, falar só com a Maiara. Mais alguém está conseguindo falar comigo? Acho que é só você mesmo, né, Mar? Você está me ouvindo, né? O Caim está... Eu estou ouvindo você perfeitamente. Então... Mar, você recebeu o seu assessment no e-mail? Sim. O seu relatório? Perfeito. Então, a gente mandou o relatório para todo mundo. Se vocês não tiverem recebido ainda, fala depois lá no grupo do Congere, que nós vamos enviando gradativamente para todos os que preencheram. Acho que foram mais de 200 pessoas que preencheram e, por enquanto, a gente está só com 16 pessoas participando da nossa reunião, mas eu vou colocar essa reunião para a gente poder gravar essa reunião e depois disponibilizar para todo mundo também. Então, para a gente poder começar a falar um pouco a respeito de autoconhecimento, a gente vai falar a respeito de motivação. Então, vamos lá. Não tá levando eu. Quem tá ouvindo? Fran? Quem tá falando? 20 milhões para, sei lá, pagar um verbo qualquer, sem ganhar um centavo. Tô ouvindo a TV de alguém. Ih, agora ferrou mesmo, hein? É TV isso, né? É TV. Boa noite, Tati. Tá dando pra ouvir? É a Fran. Oi, Fran. Boa noite. Tá dando pra ouvir? Legal. Então, conforme for tendo dúvidas, Fran, pode ir perguntando que a gente vai se falando por aqui, tá? Eu acho que não é todo mundo que tá com áudio, então a gente vai... Eu vou tentar ir me cercando pelas perguntas que vocês vão fazer. Então, Tá bom. o relatório que não chegou, então quem preencheu o relatório não chegou, amanhã entre em contato pelo WhatsApp lá da Gente Mais. Deixa eu passar o número para... Deixo no chat o número para vocês, que a gente vai enviando gradativamente. Então, foi enviado, era para ter chego para todo mundo. Se não chegou, a gente reencaminha amanhã. Para a gente não estourar muito o nosso tempo, que eu marquei para a gente ficar até as 21, vamos falar então um pouco a respeito do nosso autoconhecimento e da nossa motivação. Se a gente for falar de motivação, então, a motivação é o motivo para a gente agir. Falando de autoconhecimento sem motivação, ele não serve praticamente para nada. Então, tudo que a gente falar nessa noite vai ser para fazer com que vocês ajam em detrimento a alguma coisa. Então, se não tem um objetivo, pensa num objetivo, porque vai fazer muito mais sentido a devolutiva com vocês. Deixa eu passar um pouco essa coisa aqui. Então, se a gente falar de motivação, eu gosto de falar de metas. Então, para a gente, como que a gente define metas? Metas é o meu desejo, aquilo que eu quero muito, as escolhas que eu preciso fazer para que o meu desejo se torne realidade. Às vezes eu escolho alguma coisa, às vezes eu escolho não ter aquela coisa, às vezes eu faço a escolha por ter aquela coisa. O teste, eu vou para ver se o meu desejo, as minhas escolhas estão ainda fazendo sentido para mim. Continuando fazendo sentido, eu vou para a ação e vejo que sentimento que isso gerou em mim. Por que é importante sempre falar de sentimento em autoconhecimento? Porque o sentimento ele vai impulsionar o nosso comportamento. E não adianta a gente ter comportamentos compatíveis se o sentimento ele está lá preso dentro da gente. Então é importante a gente também aprender a falar sobre os nossos sentimentos. Mas hoje a gente vai falar a respeito do nosso assessment. Deixa eu pular isso daqui. Nós vamos vir para cá. Então, o assessment que vocês receberam, que vocês vão receber no e-mail de vocês, ele é um assessment, né? Então, é uma ferramenta que é conhecida mundialmente, que o nível de assertividade é extremamente alto. Então, se você for extremamente sincero, o nível de assertividade pode chegar a 95%. Que as principais empresas nacionais e multinacionais aplicam em seus processos seletivos. Então, é importante para que vocês se conheçam, mas que também vocês se preparem aí, porque o mercado de trabalho
utiliza, né, vem utilizando isso cada vez mais. Para quem trabalha na área de recursos humanos, o que é importante do assessment é que ele não tem nenhuma intervenção pessoal. É tudo algoritmos sistêmicos. Então, o relatório, o resultado não tem intervenção humana. Então, aumenta a assertividade e diminui aquela desconfiança de falar, mas ele escreveu isso porque ele me conhece, ou qualquer coisa nesse sentido. Então, acho que é uma ferramenta muito importante para a gente poder implantar dentro das nossas organizações. O resultado do teste, independente de sexo, de escolaridade, do grau hierárquico, a idade de aplicação desse teste, desde que a pessoa tenha aí a sua cognição, né? Então, o seu controle racional é de 12 a 80 anos. E aí a gente também entende que independe de vida profissional e de área de atuação. Então, o resultado, ele continua sendo assertivo, independente de todos esses requisitos. E aqui a gente tem 5 principais eixos quando a gente fala de assessment. O nosso perfil comportamental, a análise ao qual a gente está inserido, que interfere no nosso estilo de comportamento, o nosso perfil de liderança, as nossas áreas de talento e o nosso mapa de competências. Vixe, barulhão aqui na frente agora. Pegando aqui pelo contexto de empresa. Então, as empresas hoje, elas admitem as pessoas pelas suas qualidades, pela sua qualificação técnica, mas quando ela precisa desligar essa pessoa ou essas pessoas, ela faz isso em função dos seus comportamentos. Isso faz com que a gente cada vez mais entenda que sim, comportamento é algo importante e é algo que a gente que precisa ficar no nosso radar. É algo que a gente compreende que eu preciso tomar um pouco mais de cuidado. Então, às vezes, nós acabamos não sendo muito influenciados a buscar o nosso autoconhecimento, entendemos que isso é desnecessário ou que isso não vai ter nenhum peso profissional, mas na verdade, então, isso acaba comprometendo muito as nossas carreiras. Então, se a gente falar de comportamento, vamos falar que comportamento é um conjunto de ações, de reações que a gente pode observar das pessoas. Então, não dá pra gente, não, pelo menos não mais, afirmar que comportamento a gente não consegue observar, ele é intangível, como que a gente mede comportamento na empresa? Enfim, comportamento a gente mede observando, comportamento a gente mede olhando para os resultados dessa pessoa, a forma com que ela se relaciona com os outros, tudo a gente consegue transformar em comportamentos, mas eu preciso melhorar, né, o meu senso de observação e assim eu vou conseguir ter um pouco mais fácil essa visão de comportamento. Então, na empresa, o comportamento ele é um reflexo da cultura, a empresa tem o seu jeitão de ser. Então, a cultura da empresa, ela acaba influenciando o comportamento das pessoas. Esses comportamentos viram atitudes. Então, quando a gente fala assim, essa pessoa ela não tem muita iniciativa, Tati, eu preciso que ela seja mais ativa e tudo mais. Ela não ter iniciativa é uma atitude ou uma falta de atitude que foi inspirada por um comportamento maior. Às vezes, ela tem atitude, mas não se sente segura naquele momento para poder fazer algo que, de repente, seria importante dela estar fazendo naquele momento. Então, a atitude é o fazer de fato. E os valores, aquilo que a gente entende que é certo, a nossa prioridade ou não. Então, aqui, conforme eu falei no Congere, os nossos comportamentos, ele é uma mescla das nossas experiências, da nossa herança hereditária e da nossa educação. Quando ele pode ser mudado? Ele pode ser mudado somente quando a gente tem um objetivo, um foco. Então, quando eu brinco em palestra, comportamento é tendência ou escolha? Ele é tendência quando a gente não para observar os nossos comportamentos e sai somente agindo de acordo com a nossa impulsividade. E ele é escolha quando eu escolho ter um comportamento porque esse comportamento ele vai contribuir com a minha meta, com o meu objetivo. Então, é a única forma da gente conseguir buscar o nosso desenvolvimento é termos claramente as nossas metas, os nossos sonhos. Aqui, então, nós temos os 4 perfis: comunicador, planejador, executor e analista. De acordo lá com a nossa palestra do Congere, para quem acompanhou, eu vou colocar aqui no bate-papo, porque eu acho que tem mais gente no bate-papo do que no áudio comigo.
vocês que estão acompanhando, quais são os perfis de vocês? Então, quais são os perfis de vocês? Comunicador, executor, analista ou planejador? Vamos ver. Vão respondendo aí para eu saber qual é a grande maioria que está acompanhando aqui com a gente a live de hoje. Analista, comunicador. Elô, Oi, Elô, boa noite, tudo bom? Que bom que tá por aí, mulher. Isa, analista, Elô, comunicadora. Deixa eu ver se vem mais respostas aqui. Edilane acabando de entrar. Eu sou meio executor e meio analista, ok? Existe isso sim, Gá. Existe sim a gente poder misturar um pouco dos nossos perfis. A Marisa, comunicador. Aqui tem o Moto G Sim Plus, que não colocou nome, então não sei quem é. Oi, Tati, analista planejador, bacana. Se a gente pegar pelo senso comum, no nosso Caio, é o Caio que está falando aqui. Se a gente pegar pelo senso comum, no Brasil, a grande maioria dos brasileiros, eles tendem a ter os comportamentos mais focados ao comunicador. Então, nós temos uma grande maioria aqui dentro da nossa população de comunicadores. Logo depois dos comunicadores vem os executores. Então, nós temos também, bem coladinho lá com os comunicadores e executores. Aí a gente vai vir para os dois perfis, que é a pequena minoria na população brasileira, que são os planejadores e os analistas. Então, pela nossa cultura, comunicador e executor vai aparecer com mais frequência, planejador e analista não com tanta frequência. Mas a gente combina perfis. Então, nós não somos 100% um desses perfis, mas um deles vai ser muito mais preponderante principalmente nas nossas tomadas de decisão. Eu acho que isso que é bacana de a gente conversar hoje. Então, se a gente for falar aqui dos nossos pares, quando a gente fala de comunicadores e planejadores, a gente está falando de pessoas voltadas para pessoas. E quando a gente fala de executor e de analista, nós estamos falando de pessoas, de perfis que são voltados para coisas. Se a gente fala desses pares aqui, comunicador e executor, eles gostam de risco, gostam de mudança, são extrovertidos, são práticos. Se a gente já passar para o lado dos planejadores e analistas, então a gente vai perceber que esse par, ele gosta mais de segurança, ele prefere mais o status quo, então no sentido, eu vou aguardar para ver as mudanças que estão por vir, não necessariamente eu provoco as mudanças, tem uma tendência mais introvertida e são muito mais técnicos, muito mais teóricos do que os outros dois perfis que a gente acabou de ver. Oi, quem está falando agora? Galera? Aí, pronto, parou o som. Eu vou lá agora para a gente poder falar da interpretação do resultado, que é o motivo da gente estar reunido aqui, então, hoje. A primeira coisa que a gente observa na validação do resultado, e é importante que vocês olhem no resultado de vocês, é a parte da validação. O que é essa validação? Ela vai dar para a gente a resposta do quão sincero você foi ao preencher o questionário. O que a gente busca nessa validação? Uma frase que indique o resultado foi interpretado como reflexo verdadeiro do candidato no perfil, ou alguma coisa no sentido, esse candidato foi verdadeiro e sincero. Então, questões ser verdadeiro ou ser sincero é o que a gente busca na validação. Tati, na minha validação não apareceu isso e agora? E agora não tem problema nenhum, mas talvez a gente diminua a assertividade desse teste e a gente não consiga, contar aí com a assertividade de 95%. Apareceu o candidato, o resultado pode ser interpretado como reflexo verdadeiro do candidato no teste, ou o candidato respondeu de maneira correta e sincera. As duas respostas podem considerar aqui 95% de assertividade no relatório de vocês, com bastante tranquilidade. Vamos lá para a gente poder fazer as interpretações, então.
A gente vai começar falando um pouco de energia. Então, o que é energia nesse teste? A energia nesse teste indica o pique que você está para trabalhar ou para absorver mais estresse. A energia tem a ver com a disposição física ou mental. Se a sua energia... um detalhe. Tá vendo esses números aqui? Vocês vão desconsiderar os números e a única coisa que vai importar pra gente é o que está aqui dentro do parênteses. Então, o parâmetro que o teste utilizou. Porque esses números não necessariamente é um número real. De 0 a 100 ou de meio ponto e assim sucessivamente. Então, aqui, parametrização do sistema, que a gente vai considerar sempre vai ser o que está entre parênteses. O restante, desconsidera, não vai fazer nenhuma diferença na nossa interpretação, tá? Então, o primeiro quesito, quando você busca aqui nesse parênteses, se a sua energia está normal, baixa, muito baixa, indica que você está cansado, fisicamente ou intelectualmente falando. E se a sua energia está normal, alta, muito alta, quer dizer que você está com disposição. Então, sim, você está com facilidade para absorver mais responsabilidade, mais estresse. Tati, mas eu tô cansada, e agora? A minha energia deu baixa, o que eu faço? Que eu vou precisar desenvolver algum mecanismo para retomar essa energia. Geralmente tem a ver com coisas prazerosas na nossa vida. Então, pode ser que você esteja algum tempo sem fazer coisas que você gosta, ou coisas, né, que de fato te façam bem. Então, é importantíssimo você olhar para essa situação aqui. Eli, você não recebeu ainda? Nós mandamos todos os testes hoje na parte da tarde. Pode ser que, de repente, algum caiu no spam. Amanhã a gente faz um plantão aí, um plano de ação com a galera da equipe e a gente faz o encaminhamento para vocês de novo, tá bom? Bom, vou continuar aqui. O próximo índice nosso, que a gente vai ver, é o IEM. Índice de exigência do meio. O que mede isso? O quão você se sente pressionado ou não. Quando o seu IEM está alto, quer dizer que você está se sentindo pressionado pelo meio à sua volta. Se o seu IEM está baixo, quer dizer que você não se sente pressionado. Isso não tem uma verdade absoluta se é bom ou se é ruim. Tem gente que gosta de trabalhar com pressão. Então, quando ele está pressionado, ele performa melhor, ele fica mais feliz, mais satisfeito. Então, se o IEM está alto e não está incomodando, é um sinal positivo. Se o IEM está baixo e está incomodando, é um sinal negativo. Tati, eu não estou com pressão, mas eu não estou me sentindo desafiada e tudo mais. Eu preciso, na verdade, aprender a interpretar. Se eu gosto de trabalhar na pressão ou se eu não gosto de trabalhar na pressão. Esse é um primeiro grande ponto que a gente precisa saber, até para a gente poder ter facilidade de lidar com os nossos gestores, de lidar com as nossas empresas. Se eu tenho facilidade de trabalhar com pressão, ambientes de pressão vão ser muito favoráveis para mim. Se eu não tenho essa facilidade, ambientes de pressão vão ser muito prejudiciais para mim. Eu não vou conseguir performar bem. Esse A, ele tem a ver com o nosso índice de aproveitamento. O quanto eu me sinto bem aproveitada ou subaproveitada nas minhas características, nas minhas habilidades. Então, se o meu IA está alto, quer dizer que eu me sinto bem aproveitado na minha função, na empresa, com o meu cargo. Se o meu IA está baixo, ou está faltando desafios, ou eu sinto que poderia estar fazendo uma coisa muito diferente daquela que eu venho fazendo. Até voltar de novo no Wiki. Deixa eu desativar. Desativei o som de todo mundo. Se alguém quiser falar, me chama no chat. Eu abro o microfone para vocês. Vocês perguntam, depois eu fecho de novo, tá? Assim a gente não tem interferência no meio do caminho. Então, IA alto, bem aproveitado nas minhas atividades. E abaixo, não estou sendo bem aproveitado nas minhas atividades e preciso revê-las. Se você é um gestor, é importante você olhar para esse indicador da sua equipe, até para saber, na percepção deles, se eles estão se sentindo bem aproveitados ou não. O próximo indicador nosso tem a ver com a moral. Então, o que é essa moral? É a cobrança, a minha autocobrança. Então, enquanto o IEM é a cobrança do meio, a moral é a cobrança que eu tenho sobre os meus resultados. Se a minha moral está baixa, quer dizer que eu não estou satisfeito com os meus resultados. E eu estou buscando performar melhor.
Se a minha moral está alta, quer dizer que eu já estou satisfeito com os meus resultados. Então, a moral baixa ou alta não tem algo que seja melhor ou que seja pior, mas o como você vem se cobrando. É importante você sinalizar nesse momento aqui. Passando um pouquinho mais, a gente vai para o IP. O IP, ele mede o índice de positividade. Então, ele mede o quão nós estamos satisfeitos com quem nós nos tornamos de forma geral, não tem a ver só com o meu resultado, ou, de repente, o quanto eu estou ainda me questionando, ainda não aceitando algumas coisas em mim. Então, a moral, ela tem muito a ver com o que a gente chama da curva da autoestima. Quanto mais elevada a minha moral, quer dizer que mais eu me respeito, que mais eu busco me desenvolver, que mais eu me conheço. Quanto mais diminuída a minha autoestima, quer dizer que está faltando autoconhecimento, está faltando autodesenvolvimento, está faltando autoaceitação no sentido de respeito. É importante a gente olhar para isso. Então, o que a gente busca aqui no IP? Um IP normal a alto, para garantir que a pessoa está numa condição de performar bem. Se o IP dela está baixo, quer dizer que a produtividade dela vai ser afetada e que sim, é necessário que essa pessoa olhe um pouquinho mais para ela, ou pelo menos com um pouquinho mais de cuidado. Falando aqui próximo, amplitude. A amplitude, ela mede o quão o meio é importante para o meu desempenho ou não. Quando nós temos essa amplitude alta, quer dizer que o meio é muito importante para que eu consiga desempenhar as minhas tarefas. Então, quer dizer que se eu estou num ambiente de conflito, num ambiente desgastante, onde as pessoas não se respeitam, com certeza o meu desempenho vai ser afetado. Se a minha amplitude é baixa, quer dizer que eu consigo neutralizar totalmente o meio. E aí, independente de estar acontecendo a Terceira Guerra Mundial, isso não afeta em nada o meu desempenho. Então, tem a ver com a forma da gente enxergar as coisas e as pessoas à nossa volta. Esse TR aqui é o tempo de resposta. O normal são 7 minutos. Quando tem um pouco mais de tempo, quer dizer que a pessoa talvez tenha sido autocrítica demais, ou talvez tenha feito coisas paralelamente a outras, o que a gente sempre orienta que não faça. Então, vai fazer o assessment, vai lá no cantinho da sua sala, vai lá no cantinho do seu quarto, vai num cantinho tranquilo para você poder preencher. Com certeza a eficiência vai ser maior. E F, índice de flexibilidade. Não quer dizer, Tati, meu IF é baixo, então quer dizer que eu sou inflexível? Não. Quer dizer que se o meu IF está baixo, eu não estou buscando mudanças significativas. Se o meu IF está alto, sim, eu estou buscando mudanças significativas na minha vida. Eu estou buscando quebrar meus paradigmas, eu estou buscando coisas diferentes. O ENP, a energia natural do perfil. Na energia natural do perfil, quando alta, quer dizer que eu me auto-reenergizo e eu não preciso de outras pessoas me lembrando daquilo que eu preciso fazer. Então, essa lembrança, essa coisa de, olha lá, Tati, você lembra de fazer isso? Olha, Tati, eu te pedi aquilo, você está lembrada? Isso mais acaba irritando a pessoa do que não. E quando o MP é baixo, quer dizer que é bacana que essa pessoa tenha outras pessoas em volta dela, sempre lembrando ela daquilo que ela precisa fazer, ou dos seus objetivos, não no sentido de empurrar essa pessoa, mas de reenergizar ela. Então, isso daqui tem a ver com energia, só isso, mais nada. Então, quando o meu NP é baixo, quanto mais pessoas estão à minha volta que sejam pessoas expressivas, que eu respeite, melhor. E se o meu NP é alto, quer dizer que eu acabo fazendo realmente as coisas um pouco mais sozinho do que coletivamente. Aqui nós vamos dando continuidade, o INC. Então, esse índice, ele mede o nosso índice de incitabilidade. O quão rápido a gente reage a um estímulo externo ou não. Então, se o meu INC é alto, então eu tive um estímulo e já reajo imediatamente. Se o meu INC é baixo, eu tive um estímulo, eu critico, verifico primeiro para depois ter a minha reação imediata. Por que a gente precisa passar por esse monte de numerinho aqui? Porque isso tem a ver com o meu momento hoje. E o meu momento hoje, ele interfere diretamente nos meus comportamentos, que é esse restante dos gráficos aqui.
Então, nos nossos comportamentos, percebam que a gente tem um pouquinho de cada perfil. A gente não é só 100% um perfil. Por isso que muita gente lá no nosso bate-papo falou: ai, Tati, eu tenho 2 perfis, comunicador e executor. Ai, Tati, eu tenho o analista e o planejador, enfim. Nós temos a composição dos nossos perfis. E esses percentuais dão a nossa identidade. Então, como eu estou me comportando naquele momento? Não dá para falar que a pessoa é isso daqui ou é reflexo desse resultado, porque nós podemos mudar muito rapidamente do dia para a noite ou de acordo com as necessidades da nossa vida. Mas a gente pode afirmar que sim, nós estamos dessa forma hoje. Então, esse teste ele reflete como eu estou me comportando hoje. Não quer dizer que eu continue fazendo isso amanhã. Então, quando falamos de perfil mais, nós estamos falando das características positivas de cada um dos 4 perfis que nós temos. O que é legal? O que é um perfil maduro, um perfil maleável, que consegue lidar em várias situações? Quando você consegue aproximar cada um desses 4 estilos em 50% ou mais. Então, quando você pega o seu ponto positivo e desenvolve ele 50% ou mais, quer dizer que você tem muitas das características daquele perfil para utilizar no seu dia a dia da forma que você precisar. Quando você tem os seus perfis positivos com baixo desenvolvimento, quer dizer que diante de algumas situações você vai ter um pouco mais de dificuldade de lidar. Então é só uma questão de você entender onde você vai ter que potencializar o seu desenvolvimento. Passando do ponto positivo, a gente vai para o ponto negativo. Então, o que é o negativo? É a parte ruim de cada um desses perfis. O que é o bom? O que a gente pode considerar como algo ideal? Quando a gente consegue ter o nosso perfil negativo, no máximo, referente a 1/3 do positivo. Então, se eu pegar aqui esse exemplo, o perfil positivo do executor, dessa pessoa, tem 85,25. Então, a gente pegaria esse valor e dividiria por 3 para chegar num 1/3. Vamos supor que é 90, então a gente chegou em 30. 30 seria o perfil máximo negativo que essa pessoa teria que ter para falar que está sob controle. Como esse perfil aqui, ele ultrapassou esses 30%, está 41%, então quer dizer que a grande probabilidade dessa pessoa estar sendo percebida mais nas suas características negativas do que nas positivas. É por aqui que a gente vai conseguir atender, desenvolver, orientar, mentorear uma pessoa para buscar o seu autoconhecimento, principalmente nas características negativas, mas potencializando as positivas também. Então, todo aquele monte de grafiquinho que a gente viu reflete diretamente nisso. Se eu estou numa impressão, se eu não estou me sentindo bem aproveitado, se a minha moral está alta, se o meu índice de positividade, então a minha autoestima está baixa, possivelmente eu deva ter desenvolvido mais as minhas características negativas do que as positivas. Então, isso serve para a gente poder buscar o nosso autocontrole, o nosso autoconhecimento para se desenvolver. O ambiente, sim, ele acaba influenciando diretamente da nossa forma de estar, de se comportar momentaneamente falando. O perfil geral é o que vai dar aquela composição das letras, aquela composição de falar, eu sou planejador, eu sou analista, eu sou isso. Então, essa composição das letras, elas vão aparecer no canto direito superior do seu teste. E a composição das letras vai dar o seu estilo de ser. Não quer dizer que você seja aquela pessoa, mas é o seu estilo de ser. Então, a combinação dá um movimento do seu assessment. Então, se você aqui teve, deixa eu ver quem que falou, a Elo, falou, Tati, eu tenho o comunicador primeiro, como preponderante, o executor em seguida. Então, quer dizer que a Elo tem esse perfil aqui. Se tivesse invertido a letra, não teria problema nenhum também. A gente utiliza exatamente a mesma definição. Então, a Elo, ela tem um estilo empreendedor. Então, o estilo dela, os cargos que são mais compatíveis com ela, equivalem ao cargo que necessariamente tenha mais autonomia, que a pessoa consiga agir de acordo com aquilo que ela pensa. É um estilo mais empreendedor.
Aqui nós tivemos o Caio falou, Tati, eu sou analista planejador. Então, se a gente pega aqui o analista planejador, que é o Azinho e o Pzinho, o Caio tem um perfil mais especialista. Então, quais são as áreas que vão ser muito mais assertivas para o Caio? Áreas técnicas, áreas que ele pode se especializar, área que ele pode dominar alguma coisa específica para poder fazer aquilo com primazia, com qualidade, com eficiência. Então, coisas, perfis engenharia, perfis voltados, de repente, a uma área de criação. Então, situações, cargos, funções que exijam que a pessoa tenha um estudo maior, que ela seja mais cuidadosa, mais específica, esse perfil AP ou PA, né, do especialista, ele é super compatível. Então, é isso que é importante da gente entender. Aqui a Lu tá falando, Tati, eu sou o A, o E e o P. Então, o A, o E e o P, ele tá aqui, ó. De novo, a ordem das letrinhas não vai interferir no resultado final, né? Então, no seu estilo, né? Na combinação do seu estilo. Então, a Lu, ela tem um perfil mais competidor. O que é o competidor? É um perfil que sempre vai gostar de estar competindo com alguém, sendo desafiado, chegar até o final de uma missão com uma vitória, com uma recompensa. Então, é um perfil bastante legal para uma área comercial, para uma área de gestão, dependendo do estilo da equipe. São áreas para atletas. É um perfil muito bacana de atleta esse EPA, né? No caso da Lu, AEP, porque são perfis que vão sempre buscar se aperfeiçoar para poder se sentir vitorioso em alguma situação. E assim é que a gente vai, dentro das empresas, montando os perfis dos cargos. Então, quando a gente fala assim, Tati, o que é o seu perfil não é compatível? Quando a RH fala para você, então, mas infelizmente o seu perfil não foi compatível com a vaga e assim sucessivamente. É isso que eu estou dizendo para vocês de forma extremamente resumida. O perfil, ele precisa combinar com o cargo e a gente precisa ser compatível com essa exigência desse cargo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir o microfone de todo mundo. E se vocês tiverem alguma pergunta, eu acho que é bacana vocês fazerem agora, porque a gente vai passar desse gráfico depois para ver algumas coisas mais técnicas de liderança. E eu acho que vai ser bacana vocês estarem seguros, pelo menos com as informações que eu passei até esse momento. Tá bom? Então tá lá. Tá áudio aberto para todo mundo. Alguém quer perguntar? Se eu fosse uma tirar para 3 vezes o tiro, que ela não faz. Alguém? Eu acabei de tirar da mão dela. Por que você tá dando? Eu tirei. Era Márcia. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Maíra, quer fazer? Quer aproveitar? Pedro, que entrou agora. Elô. Para Elô tá ok. Alguém quer fazer alguma pergunta? Senão eu continuo. Entendo que ninguém quer fazer pergunta. Já ativei o som. Vou continuar, galera. Se vocês tiverem pergunta, vai mandando no chat também, que eu acho que a galera tá meio envergonhada aí de fazer pergunta para mim. Tão tímidos, né? Bora lá, então, que tem bastante coisa pra gente ver ainda. No teste de vocês vai aparecer os gráficos. Esses gráficos, eles vão representar como você age de forma individual ou de forma isolada e como você age quando você está com responsabilidade por outras pessoas. Então, quando você está no cargo de gestão, no cargo de liderança. Não necessariamente um cargo, mas numa situação, né? Às vezes você não tem o cargo,
mas você tem a situação que precisa liderar alguma coisa. Nesse momento, você assume essa personalidade que eu vou estar dizendo para vocês aqui. Então, esse perfil isolado, no teste de vocês, representado aqui pela linha azul, quer dizer aquele gráfico de barra, então, ou seja, aquele gráfico aqui de barra, representado em linha. Apenas isso. Então, é a representação do gráfico de barra em linha. E essa linha vermelha aqui equivale àquilo que você respondeu no teste que você acha que as pessoas esperam de você. Então, olha que interessante. Azul, quem eu sou. Vermelho, o que eu acho que as pessoas esperam de mim. Quanto mais próximo esses dois gráficos estiverem, melhor. Quanto mais opostos esses gráficos estiverem, mais difícil para essa pessoa conseguir performar, ou às vezes nem performar, conseguir o seu índice de positividade, elevar a sua autoestima. Ela está sendo cobrada por ser alguém ou se comportar de uma forma que, na verdade, ela é totalmente diferente. Então, qual que é a nossa missão aqui? Minha automissão como pessoa, como profissional, buscar essa aproximação. Como eu faço isso? Sento com o meu chefe, sento com a minha família, sento com a minha equipe e tento verificar como que eles podem, de repente, diminuir essa intensidade de cobrança ou, de repente, reformular isso para que eu possa ficar mais compatível com as suas necessidades. Se eu sou um gestor, eu preciso olhar para esse gráfico com muito carinho, sentar com o meu subordinado para poder conversar com ele no sentido de, olha, eu preciso fazer com que você mude ou aperfeiçoe o seu jeito, os seus comportamentos, mas eu não espero que você seja uma pessoa diferente de quem você é. Sempre que a gente espera que alguém seja algo que ele não é, a cobrança ou o sentimento vai ser negativo. Sempre que eu consigo respeitar a forma da pessoa ser, mesmo que essa pessoa tenha compromissos diferentes ou precise se comportar de forma diferente, a cobrança acaba sendo diferente. Então, precisa tomar bastante cuidado nesse sentido. Quanto mais próximas essas duas linhas estiverem, melhor. Quanto mais afastado, mais eu preciso rever este cenário que pode não estar sendo ideal. O Caio, Tati, não recebi o resultado do teste no e-mail, vamos ter acesso à gravação desse vídeo depois ou o material está sendo? Vocês vão ter acesso à gravação do vídeo e, de novo, a gente vai, eu vou pedir para minha equipe fazer uma força-tarefa aqui e tá enviando os testes nos e-mails de vocês de novo, tá? Então, envia uma forma de vocês poderem contatar mais rapidamente a pessoa que a Kate, que vai estar fazendo esse trabalho para mim, no contato gentemais.com.br. A Kate, ela vai conseguir enviar os relatórios para você. Tati, eu não preenchi o meu teste ainda. E agora? Até amanhã você consegue preencher nos links lá dos e-mails que a gente mandou vários para vocês. Se você não tiver recebido o link ou o e-mail tiver ido para spam, pede também o link aí nesse contato @gentemais. Por quê? Porque vai expirar amanhã o teste de vocês. Na segunda vocês já não conseguem mais fazer, tá? Então é importante vocês preencherem o teste o quanto antes. Elo, Tati, esses dois gráficos estão bem distantes do ideal. Sim, nesse exemplo aqui que eu estou dando para você, ele essa pessoa está se sentindo muito pressionada e a possibilidade é que ela deva estar reagindo com a parte mais negativa dela do que positiva. De novo, ninguém gosta de sentir que está fazendo de tudo e que não está sendo valorizado, que não está sendo reconhecido. Então, ideal é aproximar essas duas linhas. Quanto mais perto elas estiverem, melhor. Tá? O próximo gráfico aqui tem a ver com o nosso estilo de liderança. Então, é como a gente se comporta diante das necessidades quando eu preciso estar responsável por outras pessoas. O que é um potencial talento? A gente fala assim, poxa, é importante a gente investir nessa pessoa. Quando o gráfico dela
Qualquer uma dessas bolinhas, 2 bolinhas que seja, 3 ou 4, nunca vai acontecer. Pode ser uma, pode ser 2. Quando pelo menos uma ou 2 dessas bolinhas estiverem acima de 10, acima da pontuação 10. Então, entre 10 e 20 é o melhor, né? Então, é uma pessoa com bastante potencial para liderança e em estilos diferentes. De novo, a mesma lógica. Linha azul, quem eu sou. Linha vermelha, o que eu espero ou o que eu acho que as pessoas esperam de mim. Aqui a gente nomeia, né, os estilos de liderança de uma forma diferente de executor, comunicador, planejador e analista. Então, aqui esse dom quer dizer que é a liderança dominante. Tati, o que é liderança dominante? Aquela liderança mais autoritária. Esse INF aqui é liderança informal. Essa liderança é aquela mais liberal. Esse com é de condescendente. É aquela liderança mais democrática. E esse for aqui é de formal. É a liderança mais técnica. Toda empresa, independente da situação, necessita mais de um perfil do que de outro. E aí, entender o meu perfil de liderança faz com que eu antecipe problemas que podem acontecer de ingestão, ou de falta de liderança, falta de gestão, se eu for colocado com desafio nesse sentido. O que a gente busca nesse gráfico? Pegar 2 dessas características entre 10 e 20 e as 2 menores ficarem entre 0 e menos 10, não muito baixa. Porque o muito baixa dificulta numa situação onde eu tenho que exercer uma liderança situacional, eu vou ter bastante dificuldade de estar conseguindo liderar esse pessoal. Então, aqui, tanto dominante quanto informal, quanto condescendente quanto formal, não tem o melhor, não tem o pior, tem o mais assertivo para o momento. Quanto mais madura a equipe, mais democrático você precisa ser. Quanto mais imatura a equipe, mais dominante você precisa ser. Quanto mais você precisa da equipe, mais informal você precisa ser. Quanto mais a equipe precisa de você, mais formal você precisa ser. Então, a gente sempre faz a jogada de acordo com a necessidade da organização. Quando a gente vai para a empresa e desenha um cargo de liderança, a gente desenha o cargo pensando exatamente no desafio que aquele líder vai precisar enfrentar de acordo com o cenário da empresa. E aí a gente desenha a liderança que pode ser mais indicada, mais assertiva naquele momento. E se alguém disser para vocês, mas a liderança é nata, a pessoa nasce líder e tudo mais, esquece. Né? Várias pesquisas, vários estudos comprovaram que não, a liderança ela é desenvolvida. Existem pessoas que têm uma habilidade maior, uma facilidade maior a liderar, mas não quer dizer que elas sejam líderes natos. E uma pessoa que, de repente, nunca foi exposto à necessidade de liderar, não quer dizer que ela não tenha nascido para isso. Então, acredito que é muito importante também a gente atentar para essa coisa da liderança, de você não achar que tem que nascer líder, não. Você, para se tornar líder, você estuda, você aperfeiçoa, você treina, você escolhe querer, e aí você desenvolve as habilidades. A liderança atual é como se for a adaptação que a pessoa fez para aquele momento específico. Então, nesse exemplo aqui, essa pessoa tem um estilo de liderança dominante e formal, e ela se sente pressionada por ser menos dominante e menos formal. Então, o que ela fez com a liderança atual dela? Ela diminuiu a intensidade do perfil. Não chegou no vermelhinho, mas está muito melhor do que esse estilo. Isso daqui é consciência, daqui é treinamento. O problema é quando você identifica esse vermelhinho, mas não é o que exatamente o meio espera de você. Então, às vezes, você acha que precisa mudar, e quando você muda, alguém fala assim, pô, era tão melhor da forma que você era, por que você mudou tanto assim? Então, eu estar alinhado verdadeiramente com o meio para, de repente, não fazer uma manobra dessa que cansa, que vai energir um monte de coisa, para não atingir objetivo nenhum. Então, estar alinhado com essas coisas é muito importante. Aqui vai ter as definições, né, que nós temos dos papéis. Então, essas definições vão ficar, né, vai ficar gravado para vocês também poderem ter acesso e revisitar o perfil de vocês quantas vezes vocês quiserem, que isso é super importante.
Neste momento, a gente termina a parte do teste que eu falo de perfil comportamental, que algumas pessoas definem como personalidade, mas a gente prefere definir como conjunto de comportamentos que podem ser mudados. Aqui a gente termina a parte de perfil comportamental e começa a desenhar as capacidades de desenvolvimento dessa pessoa, então as competências e o mapa de talento dela. Então, se falar de competência, é o conjunto de conhecimento, habilidade e atitudes. Ninguém nasce competente. Nós nos tornamos competentes em cima daquilo que a gente acredita que precisa para melhorar a nossa vida, para atingir os nossos resultados. Quanto mais você estuda, mais conhecimento você tem. Quanto mais você pratica, mais habilidade. E quanto mais você faz escolhas corretas, mais atitudes positivas você tem. Esse é o principal dos lances que a gente precisa compreender. Em cima disso, tudo é possível desenvolver. Qualquer coisa você pode desenvolver. Na minha metodologia, inclusive no livro que eu lancei lá no Congere, daqui a pouco ele vai estar nas livrarias também. A gente já fez a negociação com a Amazon, tá? Vai estar com uma distribuição bastante boa, mas se vocês já quiserem ter acesso, aqui na empresa a gente tem muitos exemplares, então você pode vir aqui no nosso escritório para poder adquirir o seu e tudo mais e levar, ou de repente fazer a compra do seu livro e a gente faz a postagem, caso você não seja de Bauru, fique difícil você passar aqui na nossa sede, a gente posta ele para você, até pelo menos, né, chegar os livros em todas as livrarias. Mas aqui, né, nesse nosso conceito, a gente amplia o conceito da CHA e a gente vai para o chave. Então, a gente fala de conhecimento, habilidade e atitudes, mas aumenta valores e engajamento, que para a gente faz bastante sentido, mas como eu estou fazendo a devolutiva do DISC, do Assessment, eu vou me ater especificamente aqui à metodologia que eu estou explicando para vocês. Então, falando dessa questão de desenvolvimento de habilidades, a primeira coisa é a gente olhar para a nossa área de talento. Tati, o que é a área de talento? A área de talento é a área que eu me desenvolvi de forma consciente, às vezes de forma inconsciente, e adquirir mais habilidade naquela área. São 13 áreas que a gente estuda dentro dessa metodologia. Cada um desses círculos é como se fosse áreas específicas do nosso cérebro, da nossa mente. E o conjunto dessas áreas me dá facilidade para trabalhar em algumas situações, com alguns papéis, com algumas responsabilidades. Por exemplo, essa pessoa do teste, no nosso exemplo aqui, o exaustino, a área de talento dele ficou bem aqui, né, saindo do pontinho 3, e a gente sempre trabalha com esse anel, que é a circunferência mais próxima da área de talento da pessoa, a área de talento que ela desenvolveu, não é que ela nasceu com isso, não, que ela desenvolveu, que ela está com essa área de talento desenvolvida neste momento. Então, pegando aqui a área em volta do 3, essa pessoa do exemplo, ela tem área de talento desenvolvida 3, 4 e 5. Eu venho aqui e verifico. Então, 3, administrador, 4, motivador, 5, vendedor. Qualquer funções, responsabilidades, tarefas que precise fazer com que ele realize coisas por intermédio de outras pessoas, motive e ajude as pessoas e venda a sua ideia, ele vai ter muita facilidade para fazer. Olha que interessante. Embora ele tenha essas características desenvolvidas, ele se cobra por ter estas características desenvolvidas aqui. Então, aqui dentro, é como se a gente pegasse esse anelzinho e puxasse para cá. A área que ele se cobra por ter é a área 10 e 11. E o 10 e 11 é 10 técnico e 11 especialista. Então, é uma área super diferente da área natural desta pessoa. Então, quer dizer que, se for verdade a cobrança do meio, então a percepção dela estiver correta sobre a cobrança do meio estar querendo que ela ou ela mesma se torne 10 e 11, ela está bastante distante daquilo. Então, ela vai ter que estudar pra caramba, ela vai ter que se conscientizar pra caramba, se motivar pra caramba, para conseguir, né, de fato, migrar para essa área administrador, motivador, vendedor para cá, porque a distância é bastante grande.
Quanto mais as suas bolinhas, os seus quadradinhos estiver próximo da bolinha azul, mais fácil de você fazer essa migração. Quanto mais distante, mais complexo. Jamais impossível. É possível. Só vai levar um pouco mais de tempo e vai precisar de um pouco mais de esforço seu. Deixa eu ver o Gabriel. Não tenho conseguido acionar o som, o que posso fazer? Gabi, por enquanto eu tirei, na verdade, o som de todo mundo porque estava com barulho de TV, de carro, acho que tinha gente no trânsito. Você quer fazer uma pergunta? Eu vou lá e aciono o seu som. Deixa eu só te encontrar. Você pode falar agora, Gabi, seu som está acionado. Quer fazer alguma pergunta? Acho que não. Voltou. Voltei lá então. Mutei. Na verdade, a Edilane que não conseguia acionar o som. Ah, entendi! Imagina, Gabi, obrigada. Edilane, a gente tá mutado. Deixa eu ver o seu lá, Edilane. Cadê Edilane? Aqui. Você precisa, Edilane, acionar no inferior da sua, né, na sua barra do Zoom, vai aparecer uma camerinha e um microfoninho. Você precisa clicar nele. Aí você vai conseguir habilitar o seu som. Eu não consigo habilitar por aqui, tá bom? Tenta lá. Se não conseguir, depois você faz a pergunta por aqui. Deixa eu voltar. Elô, esse círculo pode ser maior? Ah, ótima pergunta, Elô. Não, esse círculo, ele não funciona como uma espiral. Ele funciona como um anel. Como se você quiser desenvolver esta área aqui, você vai deixar de ter essa área aqui. Começa as escolhas nossas que a gente precisa entender que é necessário. Eu não vou ser bom em tudo jamais. Então eu preciso focar meus estudos, minhas experimentações, meus treinos naquilo que realmente vai fazer sentido para mim. Então, quando eu quero desenvolver uma outra área, eu não vou crescendo essa área até ter todo o meu cérebro desenvolvido. O que a gente faz? A gente pega esse anel e transfere esse anel para cá. Uma vez ele transferido para cá, eu perco essas habilidades aqui. Então, a gente não consegue desenvolver, pegando mais círculos de uma forma exponencial. São escolhas que a gente precisa fazer mesmo. Sabe quando a gente fala, a criança é boa em matemática, mas não tão boa em português, então vamos fazer reforço para ela poder ficar boa em português, aí ela começa a ficar média em tudo, é mais ou menos isso. Então, ao invés da gente poder ficar high potential, né, ou potencial em boa performance nas duas coisas, a gente acaba perdendo a habilidade de uma para ganhar habilidade na outra. Então, é importante a gente compreender isso. Você escolher também de uma forma consciente qual desses talentos contribui hoje para a sua meta de sucesso, hoje para o seu objetivo, é importante para você não deixar esse quadradinho que seria o que você acha que precisa desenvolver perdido. Às vezes, a gente não para pensar nisso, e quando vai ver, tá se cobrando para ser como alguém, como uma pessoa que a gente admira, ou como alguém que de repente tá influenciando as nossas tomadas de decisões. E não necessariamente isso pode ter a ver com a minha meta, o meu sonho, o meu objetivo. Então é importantíssimo a gente poder sempre olhar para esse mapa aqui e falar, ok, hoje o que faz sentido para o meu sonho, hoje o que faz sentido para o meu objetivo, e eu vou escolher. E por último, a gente chega aqui nessa teia de aranha, que é o mapa de competências. A gente trabalha com 23 competências. O que está preenchido são as competências que você já desenvolveu. O que está em branco, tudo que você ainda pode desenvolver. Olha que interessante. Quando a gente desenvolve, quando a gente desenha um cargo, a gente nunca desenha o cargo para que ele tenha todas as 23 competências. Todas as 23 competências desenvolvidas. A gente desenha esse cargo para que ele tenha 5, no máximo 6 de todas essas 23 competências desenvolvidas. Porque se eu crio uma necessidade dele ter tudo desenvolvido, a probabilidade é que eu encontre essa pessoa ideal em lugar nenhum. E aí sempre essa pessoa vai ficar abaixo daquilo que a empresa precisa dela.
Então, quando a gente vai fazer esse mapeamento de competências, eu vou desenhar as competências para um cargo, eu sempre divido esse círculo em 4 e eu sempre busco espalhar, pelo menos escolher uma competência do lado superior direito, depois do lado superior esquerdo, do lado inferior direito, do lado inferior esquerdo, para poder equilibrar esse perfil. E depois eu vou potencializar um desses de acordo com a necessidade daquele cargo. Então, não fica triste de forma nenhuma se de repente o seu gráfico está como esse. No sentido assim, tá? Opa! Dá para papai, filho? Dá para papai? Olha, Ela pega o celular. sozinho do som aqui. Voltei a mutar, pessoal. Não fica chateado. Então, se você tem poucas competências desenvolvidas numa área, muitas competências concentradas numa área, em outras não. Quer dizer que naquela área você não vai ter que ter esforço nenhum mais, mas é importante você escolher pelo menos uma competência aqui e pelo menos uma competência aqui, no superior esquerdo e direito, no caso dessa pessoa do teste aqui. Porque senão ela vai ter um pouco mais de dificuldade de lidar com outras situações do dia a dia. E então, aqui dentro do do material que vocês vão ter acesso, nós temos aqui o que significa cada uma dessas competências, o que é agressividade, o que é desenvolve por relacionamento, o que é facilidade de mudar, e assim sucessivamente. Então, esse assessment, ele é muito, muito interessante para a gente poder buscar o nosso desenvolvimento. É muito, muito interessante também para a minha empresa poder implementar como algo necessário para o seu desenvolvimento ou para a sua performance. Então, o que a gente faz? Eu busco me desenvolver nas áreas que são essenciais para eu atingir meu objetivo, meu foco. Ou 2, eu tento me tornar um especialista disso e fora eu contribuir com o meu desenvolvimento, eu posso contribuir também com o desenvolvimento de outras pessoas. Então, o legal a gente pode usar com a gente pode usar com outras pessoas. É uma ferramenta extremamente assertiva. Você não precisa ser psicólogo para isso, mas você tem que ter uma formação para você poder ter essa interpretação da forma com que eu expliquei para você, entendendo vários vieses. Então, a gente tem aí várias entrelinhas. Mas o porquê que a energia está alta, se de repente o IP dela está baixo, enfim. Existem vários outros cruzamentos de informação que a gente tem que investigar e que são informações ricas para o desenvolvimento das pessoas. E, claro, né, vocês podem ter acesso a tudo isso. Então, lá no Congere, nós lançamos para vocês a campanha do analista comportamental 297 e nós lançamos do online, né? E o presencial 997. A gente está mantendo essa campanha, principalmente para quem está participando da live conosco e para quem preencheu o seu assessment, né? Exclusivamente para quem fez o preenchimento do assessment, porque eu entendo que são pessoas interessadas no seu autodesenvolvimento ou no desenvolvimento da equipe, para que vocês possam realmente investir em vocês, na qualificação de vocês, para ter a possibilidade tanto de se autodesenvolver, quanto também para desenvolver outras pessoas. Acho que esse é o nosso maior propósito, é a gente poder não somente, né, buscar o desenvolvimento das pessoas, mas o nosso também e vice-versa. Não só o nosso, mas também o desenvolvimento das pessoas à nossa volta, ao nosso redor. Deixa eu coisar aqui o compartilhamento de tela. O som de todo mundo. E aí, galera, o que vocês acharam? Foi bacana? Não? Alguma pergunta? Alguma sugestão? Conversa comigo. O centro custaria bem mais caro. Chega. Eu não vou pra escola. Eu amei, Tati. Quem tá falando? Deixa eu ver se eu consigo identificar aqui pelo microfone. Eu sei que parece que Quem é? Maiara. Que ótimo, Má, que você gostou que tenha dado aí. Né? Eu amei, muito obrigada, tá? De você ter disponibilizado esse material para nós. Eu vou ver o meu resultado no e-mail, tá? E eu achei bem legal mesmo. Ele é bem específico, você vai conseguir se entender.
ele tem um relatório dissertativo bastante grande, é gostoso. A gente lê e fala assim, nossa, como uma coisa que tem poucas questões não suficientes para poder mapear tão perfeitamente. Mais alguém fora a Má quer falar alguma coisa? Pergunta, não? Eu gostaria de comentar, Tati. É a Fran. Oi, Fran. Eu achei bem interessante. Eu não ia conseguir interpretar sozinha, né, sem a live, porque ele é bem complexo. Mas eu fiquei bastante surpresa, porque eu não imaginava o meu perfil analista. E, de acordo com as respostas, ele deu o analista como o maior. Achei bem interessante, porque assim eu posso focar melhor nas habilidades, nas especialidades que saíram ali no meu gráfico. É isso mesmo. Só uma observação, Fran. De repente, o seu perfil pode não ser analista e estar analista por causa do seu trabalho ou das exigências que você está vindo a ser cobrada, tá? Ah, bacana. Pode ser temporário, então, devido a uma função. Exatamente. Pode ser temporário. Se não estiver te incomodando, ótimo, porque você vai adquirir mais uma habilidade. E se estiver te incomodando, é importante você dar uma olhadinha para isso. Mas pode ser um perfil temporário. Você achava que o seu era qual? Eu achava que o meu era comunicador. Ah, então. O analista, ele é o inverso do comunicador. Então, ele é muito diferente. Então, a grande probabilidade é que o seu trabalho, as atividades estão te exigindo ser mais analista, e aí, de acordo com você optou em desenvolver. Então, tudo bem. Se não estiver te magoando, te chateando, tudo bem. Entendi. Legal. Mais alguém? Bora pra casa, então? Bora dormir? Tá tarde já? Deixa eu ver. A Lua tá falando aqui, Tati, eu não me sinto competitiva. Lu, precisamos conversar a respeito disso, mulher. Seu perfil tá falando que sim, que você gosta de uma competição, mas às vezes a gente aprendeu que competitividade é ruim. E aí o que acontece? Eu tenho facilidade para aquilo, mas eu não uso. É como se uma pessoa tivesse facilidade para música, mas nunca tivesse aprendido tocar nenhum instrumento. Então ela nem sabe que ela tem facilidade para aquilo lá. Então acho que uma área legalzinha de você dar uma olhada, Lu. Porque você pode ter muito bons resultados com isso, viu? Aqui, Tati, parabéns, foi muito legal. A Ana, adorei. Recebi o resultado enquanto rolava a live, foi muito bacana. Esse material de slide vai ficar à disposição, sim, Lu, vai ficar à disposição. A Isa amou, Caio também, a Eloísa também. Então, galera, muito obrigada pela disponibilidade de vocês. Espero que seja uma discussão ser assertiva. Precisamos de alguma coisa, compromisso, estamos aqui para poder auxiliá-los e realmente fazer com que vocês realmente tenham consciência de vocês, sabe? Fechado, Tati, isso aí, uhul, então tá bom? Gente, bora valer a pena! Bora fazer valer a pena! Bora! Bora! Ai, que bom que você tá falando comigo, eu não fico magoado, gente. Bom, então vou desligando, vou terminar, vou salvar esse nosso vídeo no YouTube, para vocês poderem assistir outros vídeos também, tá bom? Obrigada, Tati. Bora, beijo. Beijo, boa noite. Obrigada, Tati. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, valeu.